Pois é, Dilson, 7h27. Falta exatamente uma semana para a véspera de Natal, né? Próxima terça-feira. Então, semana decisiva para o comércio de Feira de Santana, e movimentadíssima também. Né? Afinal de contas, a gente sabe que muita gente deixa as compras de Natal para a última hora. Muita gente vai comprar até mesmo a roupa que vai usar na noite de Natal, na última hora. Esse final de semana próximo, por exemplo, vai ser um final de semana, né? De muita movimentação no comércio de Feira de Santana. A gente já tem registrado isso, por exemplo, no Linha Direta ao meio-dia lá na Rádio Sociedade News. A gente sempre faz o quadro de trânsito, né, Bárbara? E você que apresenta esse quadro tem registrado isso, que o comércio de Feira de Santana tem vivido um movimento no trânsito mais intenso do que já é, né? Então, de fato, é esse momento mesmo, o melhor momento para o comércio de Feira de Santana. E junto com tudo isso, a gente tem também a campanha Natal de Prêmios, né? Encabeçada pela CDL. E hoje a gente vai conversar com o nosso querido amigo Juscelino Brito, né, presidente da CDL, que vai falar um pouquinho sobre o andamento da campanha. Brito, muito bom tê-lo aqui conosco, viu, amigo? Satisfação sempre recebê-lo aqui. Agradecer, já chegou falando, rapaz, o que chegar no horário, nem minha corridinha eu dei hoje, joga pro final da tarde, mas para não deixar de correr, mas que bom tê-lo aqui, é sempre uma satisfação muito grande recebê-lo aqui. E eu queria que você falasse um pouco dessa campanha Natal de Prêmios, né? Como é que está o andamento dela, a adesão no comércio de Feira de Santana e como que essas campanhas também estimulam o consumo naquelas lojas participantes, né? Porque muita gente vai para o comércio de Feira de Santana e vai comprar de todo modo, porque vai comprar o presente de Natal, mas se puder concorrer a prêmio, aí é muito melhor, né? Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Ana Paula, Miro, bom dia a todos os ouvintes. Muito bom, a campanha esse ano ela está inclusive fugindo, né, do que aconteceu ano passado em relação ao crescimento. Você tem ideia, a gente está com uma expectativa de 40% a mais de cupons esse ano versus ano passado. Por quê? Porque a gente vem fazendo um bom trabalho, né? A gente tem feito uma boa ação com os empresários, as empresas entendendo, e o empresário precisa ter muito isso em consciência, de que ele tem de ter várias ações dentro da loja dele. Eu sempre falo, não adianta você ter o melhor mix, mas você não ter o melhor atendimento. Não adianta você ter o melhor preço, mas se você não tem o melhor mix. Então, cada um compõe aquilo que cria um desejo do consumidor estar na loja, né? Quando Dilson fala, eu compro lá com Lino. Por quê? Porque ele se sente bem, tem um bom atendimento, é acolhido, né? Até o cheiro da loja, quando a gente entra, né? A gente sente o ambiente que justamente nos retrata aquele bom atendimento, e o empresário, ele tem de ter isso em consciência. A campanha Natal de Prêmios, ele também é um estimulador a mais, porque se eu vou comprar um produto, e esse produto, existe a possibilidade de eu concorrer a um carro, uma moto e vale compra, isso potencializa aquela necessidade que eu tinha de comprar, e logicamente para o vendedor isso é um catalisador para ele informar, olha, isso aqui você ainda, além de comprar com vantagem, você ainda pode ganhar um prêmio. Então eu sempre falo que é importante que o empresário consiga enxergar isso. E dentre essas ações, a gente tem percebido que tem dado um resultado muito forte no comércio de feira. Como você falou, Fernando, o comércio de feira, ele tem essa energia, né, de ser um comércio diferente, de ser um comércio extremamente forte. A cidade de Feira de Santana, a gente percebe o quanto tem crescido o movimento e as vendas esses dias, as vendas extremamente aquecidas, né? O centro da cidade muito bem movimentado. Então, isso é fruto de uma cidade que respira comércio, né? Eu sempre falo, Feira de Santana, ela respira comércio, e a gente percebe o quanto que é bonito a gente ver os Salles Barbosa, Marechal, Senhor dos Passos, todos os lugares extremamente cheios, né? Que a gente vê agora. A semana eu estava na rua e a gente não conseguia andar direito, né? Do tanto de pessoas das cidades circunvizinhas fazendo compra em Feira de Santana, levando, né, produtos para a sua cidade. E o mês de dezembro, ela tem isso, ela é um dos melhores meses durante todo o ano. Pois é, Brito, e a gente tem aqui em Feira de Santana uma característica muito forte de ser um comércio, um polo para toda a região, né?
Queria que você falasse um pouco disso, o quanto que isso também influencia nesse período. Porque a gente já tem um acréscimo de venda, vamos lá, do feirense de modo natural, né? Isso. Eu vou comprar presente para meus filhos, né? Para meus parentes, você para os seus, o Miro, o Dilson, a Bárbara, a Ana Paula. Mas vem as pessoas de fora também aqui para a Feira de Santana. Como é que você tem notado a receptividade do comércio de Feira de Santana a essas pessoas e o quanto que é importante o fato de ser esse polo? E são pessoas até que também passa a concorrer, né, a esse carro, essa moto, esse vale compras. Eu lembro que na última campanha feita pela CDL, eu até estive no momento de premiação que aconteceu no São Roque aqui da Contorno, né? Isso. Teve uma pessoa de uma cidade vizinha. Rui Barbosa. Rui Barbosa, não Rui foi? Barbosa. Uma pessoa de Rui Barbosa, não é nem tão vizinha assim. É verdade. Uma pessoa de Rui Barbosa que veio comprar em Feira de Santana e faturou um dos prêmios. Quanto que isso influencia também em termos de atrativo? Não só o comércio, como as campanhas também. Por exemplo, essa mulher que veio de Rui Barbosa dificilmente vai deixar de comprar em feira, né? Pois é. Ganhou, faturou um carro. E engraçado que a história dela, quando a gente ligou, que sorteou, né? A gente liga ao vivo, a gente tem sempre esse cuidado, a lesura. E quando ela não atendeu a primeira, nem a segunda e a terceira, acho que na terceira vez que ela atendeu e que eu, né, falei, ó, a senhora tal, concorreu a um sorteio e que ela falou que sim, tinha comprado em um supermercado e ela começou a gritar e não acreditava, não é possível, não é verdade, isso deve ser trote, porque tinha acontecido um acidente com o filho dela de moto. E justamente eles estavam sem carro, o filho estudava em algum lugar, ela me contando, e que ela falou, Deus proverá e a gente, né, vai conseguir comprar outra moto para você. Aí de repente ela consegue um carro, fruto justamente de um bom trabalho que a CDL faz, fruto de um trabalho que a CDL chega a fazer até 4 campanhas no ano. Então isso é algo que é inédito, porque na Bahia não existe uma instituição, não existe uma entidade que faça tanta campanha, que promova justamente o comércio. E aí, para sintetizar o que você está falando do comércio, o quanto que ele atrai pessoas, eu atendo muitos representantes, e representantes de vários estados. E isso é claro o quanto que eu vejo as pessoas falando, ó, eu vou passar ali na rua que eu vou comprar um presente para minha esposa, de Natal, de Recife, de vários lugares, e é incrível. Eu vou ali no Feiraguai porque me pediram para levar um presente. Então, Feira de Santana, ela tem essa característica muito forte, né? É uma cidade extremamente comercial, né? O Dilson Barbosa pode falar muito bem que ela nasceu de uma feira. Essa nossa característica de ser uma cidade extremamente preparada para ter esse lado muito forte do comércio, isso nos impulsiona a fazer cada vez mais ações em que potencialize isso, em que mostre que nós temos aí um comércio extremamente preparado e com campanhas tão fortes como essa Natal de Prêmios. Isso nos mostra que a gente está no caminho certo, porque de fato tanto o consumidor hoje, ele adere a essas campanhas, como também o empresário, eles não deixam de ter isso nas suas lojas. Pois é, e em relação ao associativismo do comércio de Feira de Santana, como é que tem sido esse momento de abraçar mesmo? A gente tem a CDL aqui, a Associação Comercial, o Siconfes, né? Inclusive são entidades que eu volta e meia digo isso, não perco a oportunidade de falar isso, que me enche os olhos ver como a gente tem a integração dessas entidades hoje, né? Muito mais do que acontecia até mesmo no passado. A gente vê, é difícil a gente ver um evento que não tenha você, o Marco Silva e o nosso querido Genildo Melo juntos ali representando o comércio de Feira de Santana. Como é que você entende o associativismo no comércio de Feira de Santana, a união de fato do empresariado? E tendo em vista que a gente tem nesse associativismo até uma forma de se defender do que vem de fora, né? Porque Feira de Santana é uma cidade que tem um comércio muito forte e é óbvio que isso também atrai os olhares de empresários de outras regiões para chegar aqui a Feira de Santana, até redes grandes nacionais. O seu segmento é uma prova disso, né? As entidades hoje, ela, graças a Deus, elas estão muito bem unidas. A gente fala a mesma linguagem hoje, as entidades, elas se reúnem e tudo que precisa ser decidido é decidido juntas. Antigamente era ao contrário, cada um tinha um pensamento diferente, então às vezes ia procurar, sei lá, o prefeito e a uma entidade falava uma coisa,
a outra ia, falava a outra, e ninguém chegava a um consenso. Hoje não, a gente fala a mesma linguagem, a gente já está discutindo micareta, né? Nós já tivemos 2 reuniões discutindo micareta, ou seja, em maio, mas a gente já está discutindo o melhor para a Feira de Santana. E aí, eu posso dizer que as entidades, elas são os olhos do empresário, né? Porque o empresário está ali envolvido, trabalhando, elas são os olhos do empresário. Elas são os pés também do consumidor. Porque esse caminho é o que a gente busca o melhor. A gente busca o melhor para a Feira de Santana, a gente busca o melhor, tanto buscando ali o que a gente possa conseguir, tanto no âmbito estadual, municipal, federal, porque esse é o nosso propósito, de estar trabalhando para que a gente consiga os melhores benefícios, em que isso venha a trazer algo de positivo, seja em movimentos na cidade para melhorar algum tipo de área, por exemplo, no trânsito, segurança, né? Agora mesmo nós conversamos com o pessoal da Polícia Militar, da Polícia Civil, tivemos reuniões para fazer ações no centro da cidade, já que esse período é um período de maior risco, tem muito mais gente na rua. Então, o tempo todo as entidades estão trabalhando. O empresário, ele precisa entender cada vez mais que as entidades ela tem esse fim de fazer um papel de estar ali ajudando o empresário, estar ali fazendo a interlocução. Mas a entidade ela não existe sem o empresário, né? A entidade ela não existe sem uma participação. E eu sempre falo que precisa mais essa consciência. O empresário ele precisa ter essa consciência de que é ali que a gente consegue debater, conversar, buscar os nossos objetivos. No meu segmento, o específico, nós tivemos aí uma mudança de tributação de ICMS e assim, não houve uma discussão, o governo não discutiu, ele simplesmente foi lá, né, criou a lei e colocou, justamente por quê? Porque no segmento específico não existia uma entidade participativa, a gente não tinha algo muito participativo. E aí eu falei, poxa, se nessa época, lá em 2017, se eu não estou enganado, foi 18, se eu tivesse na CDL, talvez seria diferente, porque a gente ia discutir, será que isso realmente não vai impactar negativamente, né? E hoje eu percebo o quanto tem de empresas fechando em função de uma tributação que às vezes ele não está conseguindo suportar. Então eu digo que a entidade, a gente precisa estar próximo, o empresário precisa ter essa consciência. Mas eu não tenho tempo. Tem. A gente tem tempo para tudo, né? Eu sempre falei que eu não tinha tempo de ser presidente, porque eu tenho uma vida corrida, né? As empresas realmente consomem muito meu tempo, mas eu preciso dar a minha contribuição enquanto empresário, eu preciso fazer o meu papel, né? Eu acho que cada um tem de fazer o seu papel. Quem passou lá pela CDL, pelas outras entidades, cada um fez o seu papel do seu jeito, dando o seu melhor. E o empresário precisa enxergar isso, porque essa entidade ela briga justamente pelo empresário. Agora, claro, o empresário precisa estar lá, não precisa se discutir, porque a gente não vai discutir com uma mesa e cadeiras vazia. Então a gente precisa que esse empresário participe. Retorna para ele mesmo e para todo mundo, né? Justamente. Pois é, e em relação à própria estrutura da cidade para o comércio, eu estou falando aí, eu vou falar mesmo de prefeitura, do governo do estado em menor escala, né? Mas também, como que você tem entendido governos em relação ao comércio de Feira de Santana? Lembrar que a gente vai ter um novo governo entrando aí, do prefeito eleito que foi diplomado ontem, José Ronaldo de Carvalho, que conhece bem a realidade também. É um novo governo, porém, de um prefeito que vai para o seu 5º mandato, que conhece muito a realidade de Feira de Santana. Vocês já tiveram algum tipo de papo com o prefeito eleito? Como é que o comércio está encarando esse momento de transição de governo aqui em Feira de Santana? Positivo porque o José Ronaldo ele já tem, né, esse conhecimento. Eu acho que nas campanhas dele ele deixou claro que ele quer fazer um governo marcante. E eu lembro que de uns dos assuntos que ele fala muito em trazer a indústria para Feira de Santana. A gente sente essa falta, né? Acho que Feira de Santana, ele tem essa característica, não é Camaçari que tem, acho que aqui tem de ser pensado em um polo em que a indústria possa estar participando, para que a gente consiga ter mais emprego, né? Acho que os números aí mostram que ao longo do tempo a agropecuária, nós perdemos isso de uma extrema
importância que era e se caiu muito. E a indústria também, ela vem perdendo essa força. E o comércio hoje é que segura tudo isso. O comércio de Feira de Santana, né? Eu não tenho esses números, mas assim, o comércio hoje tem uma representatividade muito grande. Mas a característica de Feira de Santana, eu acho que tem de ser trabalhada, aí eu digo, o governo municipal e estadual, para que consiga atrair mais empresas, né? Eu acho que deve ser pensado, e eu lembro que aqui, pelo menos, eu lembro de 4 empresas que chegaram a fazer possibilidades e estudos de vir para Feira de Santana e foram para outros lugares. Então acho que a gente precisa pensar nisso, porque quando a gente pensa nisso, a gente pensa em uma cidade que vai desenvolver muito mais emprego, vai trazer, né, muito mais benefício, e logicamente isso reflete dentro do comércio, né? Isso reflete no nosso comércio, porque uma vez que eu tenho essa diminuição ou fechamento de alguma indústria, isso é um impacto negativo, né? Para todas as cadeias. Então é isso que a gente busca, é isso que a gente tenta dialogar. E ontem mesmo houve justamente assuntos em torno disso. Ontem a gente estava falando sobre isso, falando sobre o aeroporto de Feira de Santana, que isso precisa ser uma realidade. Então é uma discussão que ela é contínua, e a gente tem certeza que com esse novo governo a gente vai esperar aí grandes ações que venham a acontecer em Feira de Santana. Bom, a gente já está vivendo um momento de retrospectiva, de analisar o que foi o ano. Claro que, se tratando de comércio, a gente sabe que o melhor momento é agora mesmo, né? A gente tem que esperar passar o mês de dezembro para poder entender qual foi o balanço do melhor momento do ano, que é sempre o mês de dezembro. Mas até aqui, como é que você analisa o ano comercial de Feira de Santana? Como é que você analisa o desempenho do comércio de Feira de Santana e o que projetar para 2025? O que é que o Brito espera, enquanto presidente da CDL, do desempenho do comércio de Feira de Santana para o ano que vem? Bom, essas 2 semanas são extremamente fortes, né? Nós temos aí a segunda parcela do 13º. Então, por leitura que a gente enxerga a cada ano, essas 2 semanas ela aquece muito. Ela está extremamente aquecida, né? Esse ano de 24 versus 23, e a gente espera aí um crescimento em até 10%, de 8 a 10%. Então é otimista, né? O crescimento, apesar de um mercado extremamente competitivo, apesar da internet, né? Estar aí invadindo realmente o geral, porque realmente a gente tem uma perca muito grande. Mas assim, é com otimismo, porque a gente enxerga o potencial que Feira de Santana tem. Então, nesse aspecto a gente enxerga justamente algo muito positivo, de um crescimento, e essas 2 semanas eu não tenho certeza que será uma semana, será definitiva para o mês de dezembro, né? E aí vou até lembrar, hoje mesmo a gente começa uma campanha, né? A gente vai estar 10 horas da manhã no Nordestino, a CDL, ela vai estar fazendo um passeio, né, natalino, com características, com Papai Noel e vários personagens, fazendo um passeio pelo centro, pelos os pontos aí, o centro de Feira de Santana, saindo uma caminhada, saindo 10 horas da manhã lá no Nordestino. Bacana, viu? Legal. Brito, muito bom tê-lo aqui conosco, amigo. Quero agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. Dizer que é final de ano, agradecer também a parceria da CDL para conosco, né? Sempre que a gente precisa convidá-lo para vir aqui, para analisar, para discutir o comércio de Feira de Santana, a gente sempre encontra esse canal aberto contigo, com as entidades empresariais de Feira de Santana de modo geral, mas contigo em especial pela CDL. Agradecer mesmo, dizer que nossos microfones estão sempre à disposição também, sua e da entidade. Obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes, e com certeza desejar a todos aí um Natal maravilhoso, de paz, um Natal com muita família, sempre as famílias presentes, né? A gente precisa disso. Você tem ideia, eu estou trabalhando até o dia 23. Dia 23 ainda tem um compromisso. E dia 24, né, que vai ser a véspera, eu estou indo para Amargosa, justamente vou com minha família, ver minha mãe e meus irmãos lá. Então isso é muito bacana, porque é um período em que a gente realmente, não é só o Natal, claro, mas é um período em que a gente está muito mais próximo, essa sensibilidade de a gente enxergar o laço familiar, isso é muito mais forte, e é o que a gente deseja a toda a família, muito amor, muito carinho, e que o Natal seja um Natal repleto de realizações, né? Que as pessoas consigam realmente buscar paz, buscar
Deus para as suas vidas e que, né, e o ano novo seja um ano de muitas conquistas e que a gente consiga ter um 2025 muito, muito próspero e com muitas alegrias. Amém, amém, para todos nós. 7h47, conversamos então com Juscelino Brito, presidente da CDL, falando sobre o comércio de Feira de Santana nesse período de final de ano e a campanha Natal de Prêmios, que está a todo vapor, movimentando também, ajudando a movimentar bastante o comércio de Feira de Santana. Dilson Barbosa. Ok,